Olá pessoal, como é que vocês estão? Eu estou com muita saudade também das aulas de sábado, dos encontros que a gente tinha, reflexões importantes que a gente fazia durante aquele tempo que a gente ficava junto. Então, conversando com o Rodrigo algumas coisas, a gente procurou colocar que se as pessoas trouxessem algumas dúvidas, algumas necessidades, que a gente ia trabalhar então por vídeo, né? Que a gente não possa estar junto agora por conta da quarentena, mas que de alguma forma a gente sempre continue as nossas reflexões. Então, agora pensando um pouco, né, sobre tudo isso que a gente está vivendo, eu pensei em falar sobre a nossa cura. Claro, não sou médico, em determinados assuntos eu nem me envolvo porque eu não tenho capacidade de poder falar a respeito. Mas de alguma maneira a gente pode trabalhar a maneira como nós somos. Procurei aqui então pensar sobre os nossos sentimentos. Como estão os nossos sentimentos em relação a tudo aquilo que a gente vive agora? Muitas vezes a gente pensa que tudo aquilo que trazemos dentro de nós é negativo ou nos deixa angustiado, magoado, quando na verdade nós somos muito mais do que isso. É que a gente, se deixando levar por toda essa estrutura mental, por toda essa estrutura de comunicação que nos cerca, nos deixamos levar por aquilo que não somos verdadeiramente. A nossa essência vai ficando para trás, a gente vai deixando de lado tudo aquilo que construímos de positivo dentro de nós. E isso é perigoso, porque falando de cura, a gente sabe que tudo aquilo que trazemos enquanto conhecimento, de sentimento, de oportunidade que tivemos de ajudar o outro, de trazer aquele para perto de nós, para que também pudéssemos dar atenção a ele, sabemos o quanto isso nos melhora internamente. E por aí sabemos que esse sentimento então que construímos dia a dia vai nos ajudar, com certeza agora, e também quando esse movimento de quarentena passar, estaremos mais fortes, mais positivos, se assim desejarmos. Mas para isso, a gente vai ter que pensar um pouco, vai ter que poder trazer para dentro de nós o racional, aquele ser que reflete, que pondera a respeito daquilo que a vida impõe, a realidade impõe. Porque se nós ponderarmos a respeito de tudo, vamos ver que é possível sim orientar aqueles que necessitam, ajudar aqueles que se encontram desesperados, perdidos. Porque querendo ou não, a gente teve a oportunidade de conhecer algumas coisas que outras pessoas infelizmente ainda não conquistaram. Mesmo que seja pouco, aquele que nada tem, para ele é muito. Então que a gente possa pensar nesses poucos minutos que a gente vai ter aqui de conversa, até porque, como não estamos em sala e também se alongar muito se torna cansativo, vamos conversar um pouco então a respeito disso. Os sentimentos que nós trazemos, muitas vezes, são a liberdade que damos ao nosso coração, ao nosso pensamento, de poder extravasar, seja escrevendo algo, escrevendo os pensamentos e os sentimentos que guardamos em nós, ou, se não, fazendo um evangelho em voz alta, conversando com nós mesmos a respeito das reflexões do Cristo. É possível fazer também, desde que saibamos que este é um caminho para construirmos a nossa melhora e a melhora daqueles que estão ao nosso redor, porque com certeza todos nós mudaremos depois desta fase. Com certeza todos nós vamos refletir a respeito de tudo isso que está passando conosco. Vejo, muitas pessoas que amamos estão longe. Muitas pessoas que amamos não podemos nos aproximar neste instante, visando com que elas também fiquem protegidas,
porventura a gente que trabalha fora, que faz reuniões com muitas pessoas e em um desses pontos, por exemplo, que venhamos a estar com o coronavírus e aí encontramos a nossa família e aí passamos para alguém. Isso pode até não acontecer, mas, como sabemos, é um risco. Então se há um risco, que possamos nos tranquilizar, amenizar a nossa mente, o nosso coração, para que continuemos essa nossa caminhada. Sendo assim, eu pensei, por que não falar então do nosso comportamento? Como nós estamos nos comportando, sendo que estamos confinados, muitos de nós, outros têm a oportunidade de trabalhar em casa, home office, mas mesmo assim, muitos têm filhos, moram com pais, mães, avós, e nesse instante é preciso ter equilíbrio também, porque vamos lidar com todas as dificuldades do dia a dia e também com aquilo que cada um traz, enquanto essência, enquanto espírito, enquanto ser. Cada um é um universo. E o que todos estão pensando nesse momento? Muitos vão trazer o lado negativo, outros já vão ser mais positivos ou, quem sabe, sensatos para administrar todas as sensações e sentimentos, mas mesmo assim não sabemos. Então que possamos olhar para nós e vermos exatamente como está o nosso comportamento, como estamos lidando com as outras pessoas. Às vezes sabemos que uma palavra mais ríspida, um modo mais agressivo, mesmo que naquele instante não exatamente queríamos agir daquela maneira, mas de uma forma ou outra sabemos que todo o caminho espiritual, toda a influência dos espíritos, todos aqueles que não querem que caminhemos da maneira como gostaríamos, estão conosco nessa jornada também. Como disse, como a maioria também já ouviu falar, somos espíritos em aprendizado e temos outros que nas nossas encarnações continuaram conosco. E esses também, muitas vezes, não são tão afeitos a tudo aquilo que estamos fazendo. Então são contrários, querem nos parar, querem trazer barreiras. E como não seria essa barreira dentro da nossa própria casa, com os nossos parentes, que estão confinados conosco diante de tantas angústias, tantas dificuldades, como eles também não estão se sentindo. E por aí eu pensei, quem sabe, se o nosso comportamento também não for mais equilibrado, mais ajustado, quem sabe não possamos envolver a todos aqueles que ainda não estão acostumados com o Evangelho, que possamos envolvê-los nesse amor, nessa luz, na paciência que o Mestre Jesus tanto ensinou em seu caminho. Ele que trazia a cura como elemento do seu magnetismo, a sua luz interior, a força de suas palavras, de seus gestos. Ele que como mestre tem sim mostrado a muitos de nós que é possível conseguir uma mudança, conseguir uma nova postura. Mas, vamos lá, nosso comportamento é só o começo, é o dia a dia, é o saber como nós olhamos para aqueles que estão conosco. Lembremos um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite, durma com Deus, tenha tranquilidade, tenha paz em seu coração. As palavras que a gente lê muitas vezes, mas que esquecemos durante o dia a dia. E elas agora vão nos fazer muito bem, pois sabemos que vamos encontrar,
nessa caminhada muitas coisas que não gostaríamos de encontrar, mas faz parte da nossa realidade agora e vamos ter que, sim, examinar cada uma e ver quantos de nós vamos estar bem para ajudar aqueles que estão em dificuldade. Pois claro, quanto melhor nós estivermos, mais possamos agradecer pela oportunidade que toda a espiritualidade nos deu de poder então caminhar ajudando aqueles que não têm a mesma condição. Então eu estava lendo trechos desse livro que eu ganhei em um dos amigos secretos do GEPA, que é o Saúde Integral. Inclusive, tem lá na livraria, na nossa livraria do GEPA. Esse Saúde Integral, que foi organizado pela Maria Regina Colasanti, ele traz o quanto nosso organismo, as nossas atitudes, os nossos gestos, são capazes de causar alterações em nossas células, em nossas glândulas, e assim começar a causar em nosso organismo um reagrupamento, um reajustamento. Para quem participou do magnetismo ou já trabalha no magnetismo, sabe o quanto isso é importante, porque é a recondução do nosso organismo, a maneira como ele funciona. Se ele funciona em equilíbrio, nós sabemos que as dores de cabeça diminuem, o peso nas pernas, muitas vezes dores nas costas, tudo isso diminui, às vezes até cessa, mas para que isso dê resultado, nós sabemos que também a nossa parte é importante. Temos que reconduzir o nosso caminho, reconduzir o olhar que temos para nós e o olhar para esses que estão conosco também na nossa vida. Se falamos de comportamento, falamos de como conduzimos a nossa vida, das nossas atitudes. Também temos os nossos pensamentos e sentimentos. Todos eles caminham juntos. E é por isso que a importância desse reagrupamento de tudo aquilo que trazemos dentro de nós. Se falei agora desse livro e de o que ele traz dentro da medicina integrativa, do olhar mais holístico, para tudo que nós temos, tudo que nós guardamos, tudo que muitas vezes temos em nosso coração, que ao invés de nos ajudar, nos envenena. E que agora temos a oportunidade de olharmos para nós com mais tempo. Não é bom? Claro que é bom. Então que possamos olhar no espelho, ao vermos nós e nos amarmos. Olharmos para nós com todo carinho, com toda fraternidade, pois nós é que vamos sim ser aqueles semeadores, muitos de nós já fazem isso, mas que continuemos a semear. Sabemos que o caminho é duro, é ríspido, muitas vezes são espinhos, pedras, mas como o Mestre nos ensinou, que mesmo assim continuemos a lançar as sementes do amor, pois todos esses que estão conosco vão, no seu momento, na sua hora, perceber que é importante sim resgatar o sentimento maior da essência, a essência divina, a essência do Mestre, que tanto nos acalmou, tanto nos curou, nos alertou para as dificuldades que iríamos enfrentar. Então que possamos ter essa calma, essa paz. Para vocês verem, a cura, ela existe, mas não é fácil. Cada um tem que fazer a sua parte, cada um tem que buscar dentro de si, dentro dos outros também, tudo aquilo que é capaz de nos melhorar. Todos nós temos sim muito a oferecer.
O que acontece é que às vezes escondemos as nossas tristezas, as nossas dificuldades e dúvidas, acabam encobrindo aquilo que deveríamos mostrar. Mas agora, nesse momento de quarentena, de tantas discussões, tantos debates, muitas vezes desproporcionais, inclusive magoando muitos, entristecendo outros, que possamos olhar para isso e ver que é possível mostrar a cada um que existe um novo caminho. Esse caminho da cura começa em nós. E nós possamos entregar àqueles que passam por dificuldade, quem sabe uma nova saída, quem sabe não seja o Evangelho, quem sabe outros livros da codificação espírita, que possam mostrar a eles que dentro do coração de cada um há essa grandeza bendita, que há para nós a oportunidade de reconstruirmos cada passo. E assim nós seguimos, ensinando e aprendendo, pois nós temos a oportunidade, já que tivemos a chance de continuar a reencarnação, a oportunidade de mostrar aos outros que há sim escolhas, que as escolhas elas são possíveis, que as escolhas nos fortalecem, nos favorecem, que nós podemos olhar para nós e vermos o quanto nós já melhoramos. Basta lembrar lá do passado, não precisa ir muito longe, 5 anos, 10 anos, como nós éramos, o que fazíamos, quantas pessoas com quantas pessoas criamos inimizades muitas vezes, com quantas pessoas ainda deixamos os perdões para trás que ainda não conseguimos resgatar e que teremos ainda pelo caminho essa oportunidade de perdoar. Muitos ainda desacreditam de nós, não olham para nós com bons olhos, por tudo aquilo que já fizemos. Até porque, como erramos, muitas vezes aqueles que nos conhecem guardam os erros que cometemos, mas não os acertos. Os acertos ninguém lembra, mas nós que temos a consciência tranquila nos momentos que acertamos, que possamos então olhar para nós e lembrar que esses acertos eles podem ser cada vez maiores, desde que acreditamos que esses acertos estão presentes em nós. Nós não somos só erros, desacertos, desencontros, nada disso. Somos sim justamente o oposto. Somos aqueles que tiveram a oportunidade de reencarnar, pedimos para estar onde estamos, pedimos para aprender o que estamos aprendendo, justamente para estender a mão àqueles que necessitam. Cura é parte disso. Cura é saber olhar para o outro como gostaríamos que ele olhasse para nós. Não podemos agora abraçar, não podemos agora estar muito próximos, mas sabemos que a energia que emanamos de nosso coração e de nossos pensamentos pode ajudar em muito aqueles que estão em sofrimento. Pois muitos que têm o seu lar, têm o alimento, têm a oportunidade de estar vendo os familiares. Quem de muitos outros tem essa oportunidade? Muitos estão sozinhos, sem casa, sem alimento. Esses, então, é que podemos ajudar de alguma maneira. Mesmo que haja dificuldade de deslocamento, às vezes de conseguir algo para ajudar, um alimento, comprar ou buscar, sempre vai haver alguma dificuldade. Mas então que tenhamos a oportunidade de estar próximo e saber o que está acontecendo. De que maneira eu posso ajudar? De que maneira eu posso favorecer a esses?
que possamos então fazer com que o nosso coração e nossos pensamentos possam brilhar na direção desses tantos. Nossa conversa, ela vai continuar com certeza. Vamos nos encontrar, vamos voltar a falar, vamos voltar a refletir muito a respeito de muitas coisas. Inclusive eu estou procurando fazer isso, eu não fazia no Facebook, mas agora no Facebook eu comecei a colocar algumas reflexões sobre muitas coisas que a gente vivencia, muitas coisas que a gente vê acontecer, mas que não expressamos isso de alguma maneira. E agora eu comecei a colocar pequenos textos no Facebook para que as pessoas comecem também a refletir a respeito dos meus pensamentos. Se concordo ou não concordo, isso acredito que não seja importante. O importante é que cada um tenha a oportunidade de pensar a respeito, porque discordar ou não, isso faz parte. Ainda bem que temos a oportunidade de fazer isso. Imagina se estivéssemos lá no passado e se discordássemos de algo que já fôssemos punidos por isso. Lembremos da Revolução Francesa, como foi? As ideias eram perigosas, mas agora não. Agora podemos trabalhar ideias, conhecimentos, distribuir virtudes e olhar para nós como seres humanos que somos, que erram e que acertam também. Isso é importante. E que vamos continuar a nossa trajetória. Vamos aprender muito ainda juntos. Vamos trocar ideias e aprendizados. Que esse amor, essa luz, então, possa nos envolver com muito carinho. Que esse amor possa nos favorecer cada vez mais. Que possamos ver como o Evangelho, o Livro dos Espíritos, os outros livros da codificação espírita, Livro dos Médiuns, pode nos ajudar nesse momento, pois como nós todos sabemos, mesmo aqueles que ainda não sabem, que vão aprender a sua mediunidade, sabem o quanto a nossa energia ela é importante, porque tanto ela é para nós algo que nos ajuda, que nos acolhe, quando construímos uma energia positiva ao nosso redor, como ela também pode nos afetar de uma maneira negativa. Ao abrirmos o nosso campo de energia, podemos atrair tudo aquilo que está à nossa volta. Mas o que desejamos para nós? O que queremos para nós? Se falamos de cura, da nossa cura e da cura daqueles que estão à nossa volta, o que queremos para nós? É assim que vamos entregar a tantos outros todo o amor que guardamos em nosso coração. Bom, pessoal, creio que esse bate-papo, que não é tão próximo, mas creio que aqueles que puderam ouvir, aqueles que puderam dar esse momento, esses instantes de reflexão, que possamos aqui trabalhar juntos, que esse amor e essa luz continuem brilhando no coração de cada um, que o amor do nosso Mestre ilumine a nossa casa, ilumine aos nossos familiares, aos nossos corações e a todos aqueles a quem a nossa mente, o nosso desejo, o sentimento de melhora possa alcançar. Que o nosso magnetismo possa chegar a todos. Que a luz maior do nosso Mestre então ilumine os nossos corações. Obrigado, gente, mais uma vez pela paciência. Obrigado pela oportunidade. Que a luz maior, então, do nosso Mestre siga conosco nessa jornada. E vamos continuar aqui em outras oportunidades, falando sobre outros assuntos, outros temas. Ainda não sei exatamente, mas conversando com o Rodrigo, vamos ver o que a gente pode fazer. Um beijão, gente, a todos. Muita saudade, mas logo nos encontraremos. Até mais. Tchau, tchau.